o que você precisa saber para perder o medo da rejeição pelos homens. É exatamente esse o tema da nossa Masterclass de hoje. Olá, minha rosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e esse conteúdo faz parte do meu programa exclusivo de Masterclasses gratuitas, que são aulas com temáticas aprofundadas para te ajudar a atrair um grande amor sem usar joguinhos emocionais. Então bora lá pro nosso conteúdo de hoje, meu amor. Olha só, o que acontece é o seguinte: a gente primeiro precisa entender que ter medo da rejeição é normal até um certo ponto. De fato, o ser humano, ele busca evitar a rejeição por um mecanismo de sobrevivência da nossa espécie. Desde que o mundo é mundo, o ser humano, ele precisou se encaixar em certos grupos, né, para se sentir protegido. Então, quando você faz parte de um grupo, né, que tem as mesmas crenças, os mesmos valores, as mesmas visões, que anda todo mundo juntinho ali, aquilo funciona como uma espécie de proteção. Poxa, eu faço parte desse grupo, eu sou compreendida, né, eu posso ser protegida nas minhas opiniões, a gente se identifica, as pessoas me validam. Então, isso foi muito útil para garantir a nossa sobrevivência como espécie e continua sendo útil para garantir a sobrevivência do nosso ego, digamos assim, né, para que a gente sinta que a gente exista no mundo, para que a gente tenha algum valor. Então, é fato que toda pessoa, todo ser humano vai buscar se sentir aceito, né? Vai fugir ali da rejeição. Ninguém gosta, adora, comemora quando é rejeitado, seja num relacionamento, né? Ou numa entrevista de emprego, ou tem uma ideia que de repente outra pessoa não gosta. É muito desconfortável pra gente sentir isso, tá? Mas isso é normal até um certo ponto. E quando eu falo normal, veja, é muito comum muitas pessoas, muitas mulheres terem muito medo da rejeição. Mas não é porque é comum que é normal, que é saudável. Um certo medinho, ok, faz parte, mas a gente precisa entender que quando esse medo é muito grande, quando a gente evita a qualquer custo e a todo custo sentir essa sensação de rejeição, de não ser aceita pelo outro, isso demonstra que existe questões mal resolvidas dentro de nós que a gente precisa olhar. E isso vem, como sempre, que eu sempre falo nos meus vídeos, e você provavelmente já viu outras pessoas, outros profissionais falarem também, nem que seja superficialmente, isso geralmente se origina na nossa infância, onde a gente pode ter se sentido rejeitada pelos nossos pais, por familiares, por amigos e por homens que cruzaram o nosso caminho. E isso foi condicionando a gente a sentir muito medo de entrar em relações e interagir com outras pessoas, de interagir com outros homens. Vou focar nessa questão de homem e mulher, de relacionamento amoroso, que é a pauta desse vídeo, né? Você talvez tenha se sentido rejeitada pelo seu pai ou pela sua mãe, que não te achavam boa o suficiente como você era. Sabe aquela história de seus pais ali falarem que você tá meio gordinha, né? Que deveria fechar a boca pra emagrecer, que você ficaria mais bonita. Ou então falar que você fala muito alto, que você deveria falar mais baixo, ou ter modos como uma menina deve ter. Ou criticar as suas roupas, os seus estilos, as suas ideias. Criticar as escolhas que você faz, né? Entrar na faculdade, qual curso que você escolheu. De alguma forma, essas pequenas rejeições que a gente vai tendo dos nossos pais, principalmente, e que depois vão acontecendo também na vida adulta, né? Aquele carinha que não quis ficar com você, aquele namorado que te deu o pé na bunda pra ficar com outra. Tudo isso vai condicionando a gente a sentir muito medo de passar por essas situações e vai criando em nós uma sensação de que nós não temos valor por quem nós somos, de que não somos dignas de sermos amadas por quem verdadeiramente somos. E aí, o nosso ego, ele fica tão machucado com tudo isso, ele vai colecionando essas experiências ruins, né, que a gente vai tendo, que ele busca estratégias para não sentir mais essa dor. Quais são as estratégias que ele busca? Existem basicamente duas, tá? E uma é um pouco mais típica, é um pouco mais óbvia, mas a outra não é tão óbvia assim. Então eu vou relatar aqui para você, ver se isso se encaixa aí com o teu perfil. O primeiro tipo é a dependência típica. O que é dependência
dependência típica faz? Ela, por medo da rejeição, faz com que a gente busque se aproximar o máximo possível do outro. Então, por medo daquele cara não me querer mais, eu fico em cima, eu marco presença, eu mando mensagem pra ele não esquecer de mim, eu chamo ele pra sair, eu tento parecer o mais legal, divertida e engraçada possível, então tô sempre brincando, tô sempre falando alguma coisa ali, invisto o máximo possível na minha aparência pra que esse cara me ache bonita e mando pra ele, posto foto e posto stories e, nossa, eu faço de tudo pra aproximar essa pessoa, fico em cima ali. Essa dependência típica, ela acha que precisa muito mais de um homem do que ela realmente precisa. Talvez você se encaixe, veja alguns comportamentos seus nesse primeiro tipo aqui, tá? Mas a gente tem o segundo tipo também. A gente pode chamar de antidependência, né? Que é a atitude contrária. Por medo de ser rejeitada, ao invés de ir se aproximar mais e mais e mais, ela se afasta, ela desiste, ela larga pra lá. Aqui, a antidependente acha que precisa menos de um homem do que ela realmente precisa. Você tá percebendo que eu coloquei aqui a questão de ela precisar de um homem? Que, minha Rosa, a mulher precisa do homem e o homem precisa da mulher. A questão desse precisar não é depender, não é se tornar a dependente típica, mas pra gente viver em sociedade, para que nós sejamos mulheres realizadas com a nossa vida de mulher, com a nossa sexualidade, com a nossa experiência terrena, é importante ter um relacionamento. E aí eu não vou configurar qual tipo de relacionamento, tá? Se é um relacionamento de namorar, de casar, de ter filhos, isso aí é outra história, mas a gente precisa se relacionar afetivamente. Claro, só não vai precisar de um homem a mulher que é homossexual, mas ela vai precisar de uma mulher. Vai configurar o mesmo papel, você tá entendendo o ponto? A questão é que o ser humano não vai ser feliz sozinho, sem ninguém, sem ter uma relação afetiva. A gente precisa uns dos outros, sim. E a antidependente, ela acha que ela não precisa, mas ela tá muito enganada. Inclusive, uma das coisas que ela faz, como ela tem muito medo de ser rejeitada, ela projeta nesse homem que ela tá conhecendo ali todos os perigos possíveis e imagináveis, que talvez ela já tenha vivido antes, né, em outras relações, e ela maximiza esses sinais como se fossem sinais vermelhos. Supor que o cara fique 1, 2 ou 2 dias sem responder ali. Ela já acha que aquilo é um absurdo, que ele não tá interessado nela, que ele não vale nada, então simplesmente ela deixa pra lá e para de falar com esse homem, para de se relacionar com esse homem, quando na verdade o homem deixar de falar com ela 1 ou 2 dias não significa nada disso. Poderia ser um sinal amarelo? Até poderia, mas não um sinal vermelho para ela simplesmente desistir de tudo e fugir dessa relação, percebe? Então veja, minha rosa maravilhosa, é muito importante a gente compreender se a gente tem um desses dois perfis de dependência, porque eles vão configurar a forma como a gente age no mundo para evitar sermos rejeitadas, e essa configuração traz malefícios para nossa vida. Quais os malefícios para a dependente típica? Ela se torna presa fácil de homens abusivos, manipuladores, tóxicos, que afinal de contas, tudo que um homem desse quer é uma mulher que precise dele, né? Ah, ele tá feito. Então, é claro que ele vai nessa mulher aqui, aquela mulher bem resolvida, que sabe se posicionar, que sabe o que quer, que sabe de seu valor, que não vai aceitar qualquer coisa, vai ter muito mais trabalho ali, não vai conseguir manipular direito. Então, essa aqui é a que ele vai escolher. Logo, o que acontece com ela? Ela acaba vivendo relacionamentos muito conturbados, tóxicos, cheios de altos e baixos, e acaba se submetendo a coisas indignas que ela jamais deveria se submeter. E por isso acaba sofrendo muito, até que em algum momento ela vai ser descartada por esse homem. E quais são as consequências para a antidependente? A antidependente pode passar a vida inteira sem relacionamentos ou com poucos relacionamentos. Isso porque ela não se permite cultivar relações. O relacionamento é um cultivo, ele não chega pronto pra gente, né? Perfeitinho ali. Ele precisa ser cultivado, nutrido, e sim, existem alguns riscos que a gente vai correr. A questão é a gente saber calcular esses riscos, né? Mas o que acontece é que ela não se permite viver nenhum tipo de relação. Ou o que pode acontecer também com essa mulher aqui é ela se relacionar com homens indisponíveis.
como se isso fosse menos perigoso. É a mulher que vai se relacionar com o cara que namora, ou que é casado, ou que mora em outra cidade, estado, país. Aquele cara que tem um monte de problema e que por conta dessas questões não conseguiria assumir um relacionamento com ela. Porque de uma forma inconsciente é como se ela sentisse que isso é menos perigoso. O envolvimento não vai ser tão próximo assim. Então ela corre menos risco de sofrer. Não é verdade isso, que ela vai sofrer de qualquer jeito, né? Mas ela acha que ela corre menos risco de sofrer se ela se envolver menos. Só que o que acontece é que ela nunca vive uma relação completa, com entrega, com comprometimento, com parceria. Sempre essa relação meia boca. E aí vai para aquela profecia autorrealizável. Como ela se relaciona com esses homens problemáticos e tem essas relações meia boca, ela acredita que os relacionamentos são ruins, são perigosos e que nunca dão certo. Consequentemente, ela continua se relacionando com esse perfil de homem ou com nenhum, ela continua acreditando nisso e aí vira essa bola de neve toda que ela não sai mais. Inclusive, minha rosa, para você saber, a mesma pessoa pode ter essas oscilações, tá? De ser a dependente típica e acabar caindo na antidependente. Inclusive, o que é muito comum de acontecer é uma dependente típica se lascar tanto, que uma hora ela chega, acabou, não aguento mais, e aí ela vira o quê? A antidependente, justamente porque ela vai de um extremo ao outro como uma tentativa de se proteger. E você precisa saber do seguinte: existem 5 erros que a maioria das mulheres acaba cometendo ao tentar enfrentar ali esse medo da rejeição absurda que elas sofrem pelos homens, mas que acaba não ajudando essas mulheres, pelo contrário, né? Piora a sua situação. Então deixa eu te contar, minha rosa, para ver se você se identifica aí. O primeiro erro é criar 1499 motivos para explicar o porquê não daria certo de qualquer forma com aquele homem. Veja, existe a mulher que por mais que todos os motivos estejam escancarados na cara dela ali, ela não vai olhar, né? O cara namora, o cara só manda mensagem para sair com ela de terça-feira às 10 horas da noite, só chama ela de última hora. Tá tudo escancarado ali, essa mulher não vê, né? Vai com a cara e com a coragem, tem essa. Mas a mulher que tem muito medo de ser rejeitada, ela acaba indo pro oposto. E aí qualquer mínimo sinal que ela acha que, né, não daria certo, porque o cara é assim, porque o cara é assado, ela já pula fora. E nem sempre de comportamento, tá? Eu acredito muito que a gente tem que olhar para comportamento, sim, do homem, claro, mas importante, e para questões, né, profundas ali de valores ou que gerem essa atração em nós, né? O cara tem que gerar um mínimo de atração ali na gente. Mas tem mulher que vai conversar com o cara e fala assim: ah, não, me mandou oi, tudo bem? Então não sabe conversar, não quero mais. Ah, esse cara anda meio estranho, né? Ah, não gostei disso, não daria certo mesmo. Ah, não, ele não gosta de sushi. Ah, não, então não dá. Ele bebe? Não, Deus me livre, um cara que bebe, não. A meia dele não combina com o sapato. Ah, socorro. Não, então esse cara... Você tá entendendo o ponto? Essa mulher, ela começa a listar um monte de coisas assim, ó, pequenininhas, que mostram que esse cara não é certo, que não é pra ela, que não ia dar certo. Mas no final das contas, ela tá criando uma grande armadilha pra si mesma, né? Porque ter uma forma extremamente rígida do homem ideal vai fazer com que você não consiga homem em relacionamento nenhum, porque não existe homem perfeito. É muito mais importante a gente olhar o que realmente importa, valores, essências e comportamentos, o que tá por trás do comportamento daquele homem contigo, do que essas pequenas coisinhas aí que a gente vai listando, percebe? E a mulher faz isso justamente porque ela não quer se machucar, ela não quer quebrar a cara. Então, quando ela lista essas 1001 motivos para sair dessa relação, ela não tá correndo o risco de se entregar e se decepcionar com aquele homem. Porque ela acha que quando ela encontrar o cara perfeito, né, que tem o salário X, que tem a profissão tal, que tem o carro não sei o quê, que ande de tal jeito, que se vista assim, que mora em tal cidade, né? Quando ela encontrar o cara que preencha todos os pré-requisitos, aí sim vai dar certo e ela não vai ser rejeitada. Mas não é bem assim que a banda toca. Até porque você não vai encontrar esse homem, tá? Não é nem que você não vai ser rejeitado, você não vai encontrar mesmo, né? Aí, realmente, não vai ser rejeitado, mas não vai haver relacionamento. Então não adianta. Então cuidado com este erro aqui, tá bom, minha rosa? Qual que é o segundo erro? O segundo erro é da mulher que traz mais pra si essa questão da rejeição, né? Ela assume muito essa culpa. Então ela começa a criar na cabeça dela metas e objetivos como se quando ela chegasse nesse objetivo ou
nessa meta para si mesma, aí sim ela seria digna de ser amada, de ser valorizada e não correria mais o risco de ser rejeitada. É uma busca extrema pela perfeição de si mesma e não necessariamente do outro como o primeiro ponto, né? Sabe aquela história de que os homens me rejeitam porque eu sou mais gordinha. Quando eu emagrecer, isso não vai mais acontecer. Mentira, você vai ser rejeitado do mesmo jeito. Porque os homens me rejeitam porque eu não tenho dinheiro, não tenho recurso, mas quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver os recursos para ir nos lugares que eu quero, vestir as roupas que eu quero, fazer os procedimentos que eu quero, aí eu não serei mais rejeitada. Mentira, você vai ser rejeitada assim mesmo. Minha rosa, é claro que a gente pode e deve ter metas e objetivos de cuidar da nossa aparência, de fazer coisas que façam sentido pra gente. Se eu quero ser mais magra porque eu vou me sentir melhor comigo mesma e com a minha autoestima, tá tudo bem, isso vai aumentar a tua autoconfiança. Mas isso não tem como consequência você não ser mais rejeitada pelos homens. Porque a gente tá falando aqui de uma questão apenas superficial, atração física e sexual. O cara pode se sentir extremamente atraído fisicamente, sexualmente por você e não querer um relacionamento. Ele pode querer sair com você, transar com você, uma noite nada mais. Isso não significa que ele vai querer se comprometer com você. Comprometimento é completamente diferente. Inclusive, o comprometimento emocional do homem tá pouco relacionado com a aparência física. Claro que ele precisa sentir uma atração sexual, tá bom? Isso é importante dele pra você e de você pra ele. Mas não é assim, quanto mais bonita eu for, mais magra, mais rica, mais dentro dos padrões, menos rejeição ou mais atraente eu serei. Atraente de uma forma profunda. Não. Se você não souber trabalhar outras questões em você, isso não vai adiantar. E mesmo que você trabalhe, ainda vai acontecer rejeição. Porque nem todo homem do mundo vai gostar da forma como você se veste, ou do seu jeito, ou da sua aparência. Existem 1001 questões que faz alguém querer algo com a gente ou ter afinidade com a gente. Não tem certo ou errado, tá? Tem questão de afinidade mesmo. Então, a rejeição vai continuar acontecendo. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde. Isso não é um impeditivo de que você não vai mais ser rejeitado. Terceiro erro, criar um caminhão de expectativas e projeções sobre o outro, sobre quem você espera que ele seja. E aí, quando ele não corresponder, você se sente rejeitada com aquilo, quando nem sempre é assim. Deixa eu te dar um exemplo de uma aluna minha, né? Que ela mandou uma pergunta pra mim essa semana na nossa área de membros do meu curso, que ela falou o seguinte, que ela tava saindo com um cara, né? Algumas semanas, eu acredito. E aí, ele falou que gostava dela e tudo mais. Teve um determinado dia, acho que foi no carnaval, que ele tava bêbado, que ele se declarou pra ela tava com medo de se entregar, mas aí quando ele se declarou pra ela, bêbado no carnaval, ela, né, resolveu se entregar ali, ficou com ele, dormiu com ele, e aí depois, no dia seguinte, nas próximas semanas, esse cara sumiu, e ela ficou muito, muito, muito chateada, se perguntando, Gabi, o que eu fiz de errado? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Meu corpo, e não sei o que lá, e aí eu virei pra ela e falei, minha Rosa, não, nada disso, acontece que você projetou nesse homem, que ele era o cara ideal, que ele tava apaixonado por você apenas porque ele se declarou pra você bêbado no carnaval. Veja, bêbado no carnaval. Primeiro que declarações por declarações, vamos lá, não significam nada, né, minha Rosa? O cara mesmo sóbrio pode falar que te ama, que você é a mulher da vida dele, uau, incrível. Mas o que ele faz com isso? Ele te pede em namoro? Se ele não te pede em namoro, isso não vale de nada, tá? Porque o cara que realmente te ama, tá apaixonado, acha que você é a mulher da vida dele, ele não quer perder você, não vai correr esse risco. Então ele te pede em namoro no mesmo dia, te leva pra casa dos pais, apresentar pra família, quer garantir você ali, tá? Então se o cara não faz isso, já não vale. Mas se o cara faz isso bêbado no carnaval, vale menos ainda, não é verdade? Então a questão não é a rejeição em si. O que esse cara tava mostrando é que ele queria algo casual, uma noite nada mais, curtição, farra, né? Ele não tá rejeitando ela quando ele vai embora depois do sexo. Ele só teve o que ele queria, foi viver a vida dele. E aí quando eu pego isso e trago pra mim, isso significa que na verdade só fui eu, né, que criei ali expectativas irreais sobre uma determinada relação. O que acontece é que às vezes, muitas vezes, tá? Ele só não é o cara que você achou que ele fosse. Ele não é esse príncipe encantado. Ele agiu errado? Claro que ele agiu errado. Mas ele tava mostrando quem ele era. Quem que idealizou que ele era o príncipe encantado? Você. E isso não tem nada a ver com você. Às vezes, ele só não quer o mesmo tipo de envolvimento sério que você quer. Mesmo que você seja incrível, princesa, maravilhosa, né? Uau! Ele mesmo assim não vai querer. E aí não tem nada a ver com você, entende? Então toma cuidado com isso. Quarto erro, acreditar que quanto mais você fizer ou quanto maiores os seus movimentos,
Deus. Quanto mais você tratar este homem da forma como você quer ser tratada, menos chances de ser rejeitada você terá. Absolutamente o contrário disso. Eu não tô dizendo que você precisa maltratar o homem, tá? Calma, não é assim, não confundam as minhas palavras, que às vezes, né, tem essas questões aí. Mas, minha rosa, tratar o homem como você gostaria de ser tratada não funciona, porque os homens têm necessidades diferentes das mulheres. Que a mulher gosta, geralmente, né? A mulher gosta de surpresinhas, de mimos, né? De comunicação fofa. A gente gosta disso. O homem não. Cansei de ver a aluna minha fazendo surpresa pra ficante. Teve uma aluna que o cara tinha sumido. E aí depois ele voltou, eles voltaram a se falar. Ela tinha dado umas gafezinhas com ele, tá? Então ela queria recompensar ele de alguma forma. O que a mulher fez? Preparou uma super surpresa num motel com direito a flores, vinho, champanhe, banquete e a parafernália toda pro cara, pro ficante que tinha sumido, inclusive, tá? Ela teve os erros dela? Sim, mas não é assim que a gente resolve as coisas. Ela fez pra ele o que ela gostaria de receber, caso fosse o contrário, mas não é assim. Tanto é que aconteceu, depois esse cara vazou de novo. Entende, minha rosa? Você não precisa fazer grandes movimentos, às vezes inclusive afasta. A gente tá num equilíbrio de relação aqui, né? Ficada. Então a gente se vê, né? Vai se falando. Aí de repente eu dou um super presente pra esse homem, né? Levo ele num restaurante incrível, faço uma surpresa no motel, dou um negócio caro, faço uma coisa muito grande, eu tô me separando dele, eu tô afastando, eu não tô aproximando. Grandes movimentos, fazer coisas demais ou movimentos demais, tá? Mesmo que sejam pequenininhos, afastam, eles não aproximam. Então toma cuidado com isso, tá bom? E aí a gente chega no quinto e último erro, que é sair com um homem por ano, né? Bom, inventei um número aqui, mas assim, minha rosa, sair com poucos homens, ter poucos encontros, ter poucos contatos com os homens. Porque a rejeição faz parte da vida, vai acontecer. Nem todo cara vai gostar de você, assim como você também não gosta de todo cara. Então, pode acontecer, na verdade. Vamos pensar no ser humano. Poxa, a gente somos seres complexos, né? Nós temos as nossas preferências, estilo de vida, crenças, costumes, e cada pessoa nesse mundo tem as dela. É muito mais difícil a gente encontrar alguém parecido do que diferente. É muito mais fácil a gente encontrar gente diferente, né? Sai na tua rua, você vai conhecer um monte de gente diferente, que às vezes não tem os mesmos papos, os mesmos valores, né? Então, é mais raro a gente encontrar pessoas mais similares. Isso faz com que as probabilidades de ser rejeitada sejam maiores do que de dar um match ali de afinidade, né? De 10 caras que você sair, não vai dar certo com os 10, certo? Só que se você sair com um só por ano, né, sei lá, ter uma conversa com um por ano, vamos dizer assim, como que vai estar as suas chances ali? O que vai acontecer? Você vai ficar com muito medo de ser rejeitada, a rejeição vai doer muito mais, porque você vai ficar naquela escassez danada, vidrada naquele homem. E se eu só tenho uma chance no ano, eu vou ter muito medo daquilo. E aí, o que eu vou fazer? Vou, né, tentar agradar demais, vou ficar em cima e vou causar todos os outros erros que eu listei aqui pra você. Então, sair com poucos homens é um erro. Quando eu falo sair, eu sempre repito isso nos meus vídeos. Não sei se você me acompanha, mas é bom repetir de novo, né? Porque vai ficar martelado. Sair com vários homens, conhecer vários homens, não é sair ficando ou explorando cara, né? Todos eles têm que pagar minha conta e fazer... Não. É conhecer gente. É como se fosse fazer amigos. Quanto mais amigos você fizer, mais chances de potencial ficante, de ficante para namorado e sucessivamente, tá? Pra você ter experiências e sair dessa vibração de escassez. E como fazer na prática? Qual é o jeito certo de vencer a rejeição, o medo de ser rejeitada pelos homens? Minha rosa, eu vou te dar aqui 4 passos incríveis, tá? Pra você conseguir fazer isso na prática, mas eu realmente preciso que você aplique, que não fique só na teoria, porque é muito importante que você coloque a mão na massa, tá bom? Então bora lá. Primeiro passo, grave isso como um mantra, escreve na testa se for preciso, isso me ajuda até hoje nos meus processos, tá? Validar o seu valor pela sua ação e não pela reação do outro. Isso vale para tudo na vida. O que eu quero dizer com isso? Você precisa trabalhar, e é um trabalho mesmo, porque a gente não aprende a fazer isso, tá? A valorizar a si mesma, os seus atos, através daquilo que você faz. E não do que o cara vai fazer ou não. Porque o que o cara vai
fazer ou não tá do seu controle. Mas se você tá fazendo a sua parte da melhor forma possível, poxa, isso é valioso. Logo, eu tenho valor por conta disso e não por conta da consequência em si. A consequência, ela vai surgir em algum momento, talvez não seja com esse homem, por N razões. Ele pode estar indisponível emocionalmente, pode ter outras pessoas na jogada, mas eu preciso avaliar a minha ação e não a reação. Exemplo, atividade física, academia. Você quer ter um corpo legal, você quer emagrecer. E aí você vai pra academia 1, 2, 3 dias e você olha no espelho e fala, poxa, não mudou nada. E aí você se desvaloriza o trabalho que você tá fazendo. É claro que a autocrítica é importante, eu preciso saber se a parte que eu tô fazendo tá boa, né? Porque se eu não tiver realmente... Mas se eu tô fazendo um planejamento bonitinho da minha alimentação, dos meus exercícios físicos, tô com acompanhamento, ou pelo menos tô estudando ali, tem um planejamento certinho. E poxa, eu sei que essa metodologia que eu tô seguindo, né, que esse planejamento é bom, eu preciso me parabenizar, não quando eu peso ali na balança e vejo que eu emagreci 2 quilos, mas eu preciso me parabenizar todo final de dia que eu cumpri o meu planejamento, porque é isso que é valioso. Peso na balança é consequência. Pode ser que tenha vezes que você vai se pesar na balança e não emagreceu, porque os hormônios, né, acabam interferindo, você ganhou massa magra e acabou perdendo gordura, então o peso ficou estagnado. Existem várias variáveis que compõem isso. Além de que, a gente às vezes dá uma osciladinha, não consegue seguir o planejamento à risca naquela semana, mas se eu for olhar no mês, funcionou, se eu for olhar em 3 meses, funcionou mais ainda, né? Então eu preciso aprender a me dar valor pelos meus atos, pelas minhas atitudes e pela minha consistência ao longo do tempo. Nem sempre eu vou ser perfeita com aquele cara, vou errar, vou falar uma besteira ali. Mas se ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses eu estiver melhorando os meus comportamentos e as minhas atitudes, se eu estiver aplicando melhor com outros homens, eu estou evoluindo, né? Então eu consigo valorizar a minha ação, a minha conduta. Quando eu vou trocando essa chavinha, tudo muda na nossa vida, minha rosa. Porque você vai ver como a sua vida vai ficar muito mais leve, você vai ficar menos apegada ao que o cara faz ou deixa de fazer. Mexe um pouquinho? Claro, mexe um pouquinho, mas vai mexer muito menos do que tudo que aconteceu ao seu redor você simplesmente trouxer pra você. Faça a parte e aprenda a dar valor por aquilo que você está fazendo, aquilo que está na sua mão. E aí sim a gente vai pro segundo passo, que é conjecturar possíveis hipóteses. Depois que eu dei o primeiro passo, né, fiz a minha ação ali bonitinha, o melhor que eu pude naquele momento ali, falei, poxa, tô seguindo o planejamento, então por que será que esse cara de repente se afastou, ou não quis ficar comigo, ou não me levou a sério? Existem muitas e muitas hipóteses que vão além de você. O cara, de repente, pode ser distraído, né, se você tentou flertar ali com alguém numa festa, ou num bar, ou numa rua, ou numa praça, ele não te viu, simplesmente tá vivendo a vida dele, ou até mandar mensagem no aplicativo, no WhatsApp, às vezes ele não tá ligado no WhatsApp, ele não tá ligado no aplicativo, então simplesmente não viu, não entra muito. Pode ser que isso acontece muito, eu sou uma pessoa assim, inclusive, tá? Pode ser que ele seja gay, é uma possibilidade também, né? Então a gente tem que avaliar aí. Pode ser que ele tenha namorada, ou tenha uma outra pessoa, casado. Pode ser também que seja um homem superficial e de ostentação. E aí, vai depender do tipo de cara que você também fica afim, né? Porque se você só escolhe esses caras, né, que sei lá, ou tem muito dinheiro, muito status, muito poder, ou são muito bonitos, muito badalados, muito popularzinhos, não tô dizendo que são todos, tá? Mas existe uma tendência que grande parte desses homens seja extremamente superficial. E esses homens superficiais, eles não querem uma mulher pra se relacionar. Eles não buscam uma mulher pra se relacionar. Eles buscam um troféu para ostentar. Então, para um homem assim, só vai importar a aparência. E aí é a aparência dentro de todos os padrões mesmo, aquela modelo, aquela que cumpre todos os padrões de beleza. Então, às vezes esse cara é um cara assim, não tem nada a ver com você. Você não é ruim ou inferior. O cara simplesmente não quer uma mulher, ele quer um troféu. E a gente consegue perceber esse tipo de homem pela forma como ele se veste, se comunica, se porta, lugares que frequenta, ambientes, amigos, valores que ele dá para as coisas, entende? Aí você já começa a perceber se ele é desse tipozinho aí. E uma outra hipótese também é que simplesmente esse homem pode ter outras preferências de aparência, outras preferências de gosto, de estilo de vida, e aí de repente você não bateu com ele, não deu aquela colinha, entende? E não tem nada de errado com isso, minha rosa. Se você for uma mulher espiritualizada e for tentar sair com o cara que gosta de balada, que gosta de beber, não vai bater. Tem alguma coisa de errado com você? Não, tem alguma coisa de errado com ele?
Não, são simplesmente estilos que não dão esse link, entende? Então, a gente tem que também fazer essas hipóteses aí para tirar as minhocas da nossa cabeça, que é sempre a gente, sempre a gente, sempre a gente. Muitas vezes tá nessas hipóteses aqui que eu coloquei para você. E aí, o terceiro passo, que aí se divide em dois, por isso que eu falei 4 passos, né? É justamente a ação. Minha Rosa, anota isso. Rejeição se resolve com ação. Rejeição se resolve com ação. Se eu fui rejeitada, se eu falhei, se eu fracassei, se existe algo que eu me frustrei na minha vida, principalmente em relação aos homens, que é o tema do nosso vídeo, mas você pode aplicar para outras coisas na sua vida aí também. Eu vou ficar me lamentando. Me lamentar não ajuda, né? Claro, posso ficar triste, normal, tem as minhas emoções, dá aquela choradinha, normal, faz parte da vida, eu faço isso também. Mas depois disso a gente vai agir, regaçar as manguinhas e começar a fazer alguma coisa, né, pra mudar esse cenário aí mais pra frente. Quais são as ações que eu recomendo pra você fazer? 2, depois que você seguiu esses primeiros 2 passos, tá? Primeiro, fazer mais. A cada rejeição que você sofre de um homem, você vai conhecer outros 3. A cada encontro furado, você vai conseguir outros 2, 3 encontros com homens diferentes. Você vai tentar mais e mais, porque a rejeição faz parte da vida. Se eu quero um emprego incrível e eu presto para aquela vaga e não sou aprovada, eu vou ficar em casa chorando? Não, vou tentar mais 10, 20, 30. Tá entendendo? A rejeição faz parte da vida em todos os aspectos, em todas as nossas áreas. E quando a gente para de tomar isso pro lado pessoal e ao invés de ficar murchinha com isso, usa isso como alavanca para expandir possibilidades, a nossa vida cresce, a nossa vida muda. E quanto mais você faz isso, mais calejada você fica. Cada nova rejeição do cara nem dói mais. Fala, tá bom, meu filho, então beijos, né? Que eu vou pro próximo. A gente fica calejado ao invés de ficar dias, semanas chorando por aquele cara que só não respondeu uma mensagem. Próxima vez que o cara não respondeu uma mensagem, você fala, ah, tá bom, beleza, próximo, entendeu? Claro que eu tô falando isso de uma forma engraçadinha, né? Pra gente dar umas risadas aqui, porque eu sou dessas. Mas eu também sei que não é sair com qualquer cara que a gente conhece por aí. Mas é importante você fazer movimentos ativos para buscar conhecer mais homens. Nem todos os encontros vão ser bons, mas você vai conseguir tirar um pouquinho, né, de algo bom de cada encontro, de cada cara que você conhecer. E isso por si só já vale. E aí a gente vai para segunda ação dentro do passo 3 aqui, então seria um passo 4, que é se melhorar. Lá no primeiro passo, a gente fez uma autocrítica, né? Então, poxa, tô colocando valor em cima da minha atitude e não em cima da reação do outro, porque eu não tenho controle sobre isso. Fiz o melhor que eu pude, né? Falei da melhor forma, fui a melhor mulher que eu pude. Legal, isso aqui tem valor. Tem valor. Mas não é porque tem valor que não pode ser melhorado ainda mais. Entende? Sempre a gente pode melhorar. Então, dei valor para isso aqui, muito importante, foi o melhor que eu pude fazer naquela hora, mas agora eu vou melhorar ainda mais, né? Então, o que eu posso fazer para aumentar ainda mais o valor? Meu valor como mulher. Eu posso dar um tapa no visual, posso caprichar mais na minha aparência, cuidar mais de mim, de fora para dentro, de dentro para fora. Eu posso aprender mais habilidades, como que eu posso me comunicar melhor? Como que eu posso aprender a transmitir melhor ali as minhas sensações, sentimentos de forma gostosa para o homem, para que ele se sinta mais atraído. Eu posso melhorar. E quando eu foco nisso aqui, o meu valor que já era bom, ele vai subindo cada vez mais. Consequentemente, minha Rosa, o que no final de tudo isso acontece? Eu me sinto mais autoconfiante, eu passo a ter menos medo da rejeição e eu também sou menos rejeitada, porque os homens vão perceber. Quando o homem percebe, é ele que vai ficar com medo de ser rejeitado por você, que afinal de contas, mulher como você não se encontra por aí, entende? Então, é um ciclo vicioso do bem que a gente vai trabalhando e que uma ponta amarra a outra. Então aplica esses 4 passos aí na sua vida que eu tenho certeza que vai mudar muita coisa aí pra você, vai diminuir demais esse seu medo aí de ser rejeitada pelos homens, pra que você possa atrair e viver um grande amor na sua vida. Fez sentido pra você? Então me deixa saber aqui nos comentários, minha Rosa, sua opinião é muito importante pra mim, tá bom? E ó, não se esqueça também de curtir esse vídeo e compartilhar com aquela tua amiga que tá precisando. Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.